boa noite. Obrigada pelo convite, obviamente. Danton me convidou, conheci ele lá atrás no mercado de trabalho, né? Vamos dizer que ele que cruzou a minha história com a história de vocês nesse momento, né? Obrigada, Bia, pelo convite, Maiara pelo apoio aí que me deu esses dias com o link, Ivo aqui também resolvendo as questões técnicas por trás. Eu não preparei um PPT, não achei necessário, não quero falar tanto assim, acho que a ideia é poder mais trocarmos do que falar ininterruptamente, até porque se deixar eu desinvesto mesmo, é um problema de nascença, não fico quieto um minuto, não pode dar corda, então eu não quis preparar um PPT, até porque o conteúdo que eu gostaria de dividir com vocês é um conteúdo de uma pesquisa, né? Que foi realizada no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado, de 2019, que aborda o sofrimento psíquico relacionado ao trabalho, né? E esse conteúdo, ele está publicado neste livro aqui, que chama Trabalho e Sofrimento Psíquico, que vocês acham ele na íntegra, gratuito, no site da consultoria que eu trabalho. Então, se vocês quiserem acessar, eu coloco aqui o link, 4co.com.br, acho que é /publicações ou /pesquisas, eu não sei bem. Vocês acham o conteúdo na íntegra para baixar. Então, eu não tenho por que montar um PPT sobre o que está lá, porque podemos todos, que tiver interesse sobre o tema, ir lá para poder conversar, para poder ler. Então, minha ideia aqui é fazer rapidamente uma pequena explanação sobre, né, a motivação, talvez, sobre essa pesquisa, e no intuito de poder convocá-los a um diálogo, né? Eu acho que a própria ONG tem um nome, né, que passa pela essa noção de que a gente precisa cruzar as nossas histórias para poder, acho que, enriquecer o conhecimento de todos nós, né? Então, a partir de algumas pequenas colocações, acho que a ideia é que a gente possa conversar mais do que eu ficar aqui simplesmente falando enlouquecidamente. E aí, obviamente, acho que... Eu estou vendo que está um monte de gente aqui com a câmera fechada, né? O pessoal não gosta de câmera aberta. Opa, a Patrícia Corajosa desbravou ali, acabou de abrir a câmera ali no canto. No exato momento que eu falei, quase combinado, hein, Patrícia? Eu senti que... Opa, Danton, tô te vendo. Muito bem, pessoal abrindo a câmera, se a gente puder. Daniel é um dos que assíduo companheiro e apoiador do trabalho, está sempre presente nas minhas baboseiras, né, Daniel? Pessoal, Diogo, tá abrindo aqui a câmera. Queria, na verdade, até iniciar... Andréia trabalha comigo, acabou de entrar, tô vendo ela no chat, mandou o link, ela não me aguenta o dia inteiro, ainda vem aqui. Isso é sofrimento no trabalho, né, Andréia? Não aguenta o chefe o dia inteiro, ainda vem participar da palestra. Queria, na verdade, fazer uma pergunta, né? Acho que a melhor maneira da gente poder começar é se alguém de vocês, em algum momento, aí vocês podem levantar a mãozinha para sinalizar para os colegas se vocês já sentiram algum sofrimento relacionado ao trabalho ou relacionado ao não trabalho, né? Porque o trabalho tem sempre essas duas dimensões. Alguém já teve essa sensação de sofrer por causa do trabalho? Eu sou uma. Ou sofrer pelo não trabalho, né? Gabriela mandou um joia. O Zoom é legal por isso, né? Ele permite as reações, né? Gabriela mandou um joia. Vejam, quando a gente pergunta isso para as pessoas, né? Se por um motivo ou pelo outro, ou como está escrevendo o Fernando aqui no chat, por ambos, né? É muito comum a resposta ser positiva, né? Isso, na verdade, vai ajudando a gente a entender o trabalho como um sintoma da sociedade, né? Um sintoma na perspectiva de que ele está tão engendrado na nossa vida e faz tão parte daquilo que somos, que de uma maneira ou de outra ele está sempre nos causando algum tipo de sofrimento. E aí, obviamente, vocês podem falar, né? Nossa, mas é só sofrimento oriundo do trabalho? Não, existe realização também. Mas a realização, ela acontece em momentos mais pontuais e normalmente para um volume de pessoas, uma quantidade de pessoas um pouco menor, né? Então, o sofrimento relacionado ao trabalho, ele está muito presente na nossa vida,
de formas muito diversas, né? Desde a escolha da carreira, passando pela formação acadêmica, que virou mais do que um mercado, né? Se tem um grandíssimo mercado hoje em dia, é o mercado da formação do ensino superior, né? Então, passando pela formação acadêmica, passando pelos processos seletivos, a gente observa muito na pesquisa que foi realizada, uma pesquisa que contou aí com mais de 90 pessoas em grupos de discussão, né, em focus groups, uma pesquisa qualitativa. Então, a gente observou muito que os processos seletivos são processos que impõem um sofrimento muito grande a quem está buscando se recolocar no mercado, né? E durante o próprio desenvolvimento profissional, né? Em que sentido tudo isso vai se mostrando sofrimento para nós? No sentido, principalmente, de uma tentativa de uma adequação daquilo que somos ao que se espera, né? Daquilo que somos em relação ao que a sociedade entende e imagina ser o trabalho efetivamente, né? Por que eu digo o que a sociedade entende e imagina ser o trabalho efetivamente? Porque quando a gente fala na dimensão de trabalho, a gente não está necessariamente falando de todas as atividades possíveis. A gente entende o trabalho por algumas chaves, vamos dizer assim, por alguns significados, né? Quais são esses grandes significados? A gente entende que o trabalho é o trabalho produtivo, né? É aquele que gera uma renda. A gente entende que o trabalho é algo que está relacionado à dignidade humana, né? Então, não existe a possibilidade de você ser uma pessoa digna sem que você não trabalhe. Essas duas dimensões, elas dificilmente se encontram, né? Então, você obrigatoriamente precisa estar trabalhando, e não basta só você estar trabalhando e estar feliz. Você tem que estar trabalhando, você tem que estar pressionado, você precisa, de alguma certa forma, passar pela imposição do deslocamento até o trabalho, da roupa correta, da atitude correta, né, daquilo que se espera de quem está no mercado do trabalho, que é, de uma certa forma, valorizar, né, o excesso do trabalho, o excesso da produção, valorizar as narrativas que falam sobre estou há 2 anos sem tirar férias, como se isso me fizesse um grande herói, né? Eu aguento um chefe que é um chefe super carrasco, né? Uma pessoa que promove ali assédio constante, mas eu sou um herói porque eu aguento esse chefe, né? É a narrativa do trabalho que passa pelo entendimento que o valor do trabalho muitas vezes está atrelado não ao que você faz, mas aonde você faz, né? A determinadas empresas, determinadas posições, determinadas atividades. Então, não basta você ser um músico. Ser um músico não é digno na nossa sociedade. Não basta você ser artista não é digno na nossa sociedade, né? Não basta você ser uma mãe ou um pai dedicado, né? Que está ali no seu desempenho do dia a dia, com uma grande parte das suas horas ocupadas efetivamente por um trabalho que não é produtivo, né? Isso não é valorizado na nossa sociedade. O trabalho dos cuidadores, o trabalho voluntário, muitas vezes não é valorizado. Por quê? Porque a gente tem, por entendimento imaginário na sociedade, que trabalho é produção, que trabalho é geração tanto de renda, né, para si, como, obviamente, né, geração de renda e manutenção de lucro para todo o sistema, né? Esse é o trabalho que é valorizado. Então, nós ouvimos desde pequeno, e eu sempre brinco, Natália está falando que está numa sessão de terapia. Calma, a gente está quase lá, mas o caminho é meio esse, né? Porque tende a ser algo que diz sobre todos nós, Natália, tende a ser algo que toca a todos nós, né? Quando a gente vai conversando sobre esse tipo de assunto e vai tentando entender, né, em que perspectiva esse sofrimento vai aparecendo, é porque a gente ouve desde muito cedo que a gente tem que estudar para ser alguém na vida. Esse estudar para ser alguém na vida não é ser músico, não é ser artista, não é ser mãe, não é ser cuidador, não é, de repente, você está em qualquer atividade que é tida como uma atividade
menos digna, né? Estudar para ser alguém na vida, como eu brinco, é você ser gerente da firma, né? Ter carro da firma, ter seguro-saúde pago pela firma, de preferência viajar a trabalho. Viajar a trabalho é um ícone, né? Do sucesso profissional. Só que isso, gente, na verdade, é uma dimensão que cabe a poucos. Não é uma dimensão que cabe a muitos, né? Quando a gente observa a grande massa de trabalhadores, é uma massa que não está enquadrada neste lugar imaginário do executivo de terno, né, ar-condicionado na cadeira do escritório, da executiva de taier e salto alto. Não é aí. A grandíssima massa, ela está enquadrada em atividades menos nobres. Menos nobres, entre aspas, porque elas são atividades completamente dignas, mas não são reconhecidas assim socialmente, né? Então, esse sofrimento vem sendo imposto a nós desde o começo da nossa vida. Estudar para ser alguém na vida, né? Entrar na faculdade para ter um diploma, porque o diploma vai te fazer um outro ser humano. Mentira absoluta, não faz de você nada muito diferente do que você sempre foi, né? Te traz conhecimento. Eu sou uma acadêmica e defensora do estudo acadêmico, obviamente, mas não é isso que vai te transformar, né? Não é isso que vai fazer você ser algo completamente diferente do que você é. E isso vai, quando a gente entra no mercado de trabalho, uma cobrança constante, né? Por atualização, uma cobrança constante por N treinamentos, e aí você vai fazer mais um curso, e aí você vai procurar uma pós-graduação, e vai fazer outro curso, e vai buscar se capacitar, porque você nunca vai ser bom bastante para o trabalho. Nunca! Essa é uma das grandes perversões que a gente tem no mercado de trabalho, né? Por que você nunca vai ser bom bastante? Porque, de alguma forma, o mercado de trabalho tem que nos dizer não. Por um motivo simples, não há espaço para todos. Há espaço para poucos. Haverá cada vez menos espaço no mercado de trabalho, por uma série de questões. Isso foi um gato passando, tá? É normal os gatos passarem pela minha mesa durante as minhas aulas. Faz normal. Haverá cada vez menos espaço de trabalho para todos nós. Então, o que a gente pode talvez, né, pensar para o futuro é que o sofrimento deverá se intensificar. E aí vocês podem falar para mim assim, puta, que bomba para o começo de uma semana sobre carreira. E eu lembro quando o convite me chegou, eu fiz questão de escrever para a Bia e falar, eu não sou uma pessoa de um discurso ufanista que vai dizer para as pessoas que trabalhar é incrível, que todo mundo pode, vamos todos chegar lá, né? Essa coisa que me dá até urticária quando eu penso desse negócio de propósito. Ai, qual que é o propósito da minha vida? Que propósito da vida, gente? Desde quando a vida tem propósito em algum momento, né? Então, eu quis até escrever para o pessoal da ONG, para a Bia, para falar isso, falar, veja, não é no intuito de jogar um balde de água fria, mas eu tenho uma crença, e aí é uma crença muito particular, que quanto mais ufanista nós somos em relação ao trabalho como o único ou o principal lugar de realização de quem somos, mais sofrimento a gente gera. Porque não há como esta lógica acontecer para todo mundo. Porque não há espaço para todos, porque não há tantas atividades assim possíveis de nos fornecer um espaço de realização subjetiva. Porque o trabalho que realiza, ele não é o trabalho da rotina, da monotonia, do processo, dos sistemas, do dia a dia sempre igual. O trabalho que nos realiza é um trabalho que tem um potencial de nos transformar enquanto sujeitos. E isso é muito raro. Isso acontece em poucos momentos, em poucas posições ou poucos tipos de profissão. Então, por isso que eu falei que é uma crença muito pessoal, que quanto mais a gente perpetua um discurso de que o trabalho é a nossa grande realização, de que o mercado de trabalho é incrível, é o lugar onde você vai se encontrar e vai se realizar e ser feliz e ser reconhecido, e você vai ter um chefe incrível e você vai construir um propósito para a sua vida e vai ajudar a construir o propósito magnífico de uma empresa maravilhosa. Quanto mais a gente perpetua isso, na minha crença pessoal,
mais sofrimento a gente gera. Porque mais expectativa a gente cria, né? E uma expectativa que vai se frustrando muito ao longo do tempo. Então, nesse sentido, né, quando eu falo é possível a gente fazer diferente, né, de tentar entender esse eixo do sofrimento psíquico de uma outra forma, é muito mais um chamamento, uma provocação, né, um convite para que as pessoas comecem a pensar no trabalho por outras chaves. Comece a pensar no trabalho não como aquilo que diz quem você é, unicamente. Ele pode até indicar quem você seja, mas ele não diz unicamente sobre quem você é, né? Quando a gente começa a pensar, e eu sempre brinco, né? Encontrar sintomas da sociedade que vão nos dizendo sobre essa importância do trabalho, é só a gente começar a observar coisas como: peguem o celular de vocês, abram a agenda de vocês e observem de que forma vocês salvam o nome das pessoas nas suas agendas. Muito provavelmente eu fiz isso. Bia tá lá cruzando histórias. Tá escrito assim. Eu não sei o sobrenome da Bia, porque a Bia é cruzando histórias. Muito provavelmente, estou usando os exemplos que eu conheço que estão aqui na tela, o Diogo não é o Diogo Rios, ele é o Diogo da Porto Seguro. Porque falar Diogo da Porto Seguro diz muito mais sobre o Diogo para mim, para ele e para os outros, do que dizer que ele é Diogo Rios. Quando a gente começa a perceber, por exemplo, que nós estamos no meio de uma pandemia com 115 mil mortos, porque simplesmente o trabalho não parou, não pôde parar, isso está nos indicando algo importante sobre o trabalho e sobre a maneira como a gente se relaciona com o trabalho. O trabalho não parou perante a morte nesse momento, né? Pelo contrário. Ou pelo menos o trabalho de uma grande maioria não parou perante a ameaça da morte. Então, a que limite o trabalho nos leva? Talvez ao limite da própria morte. Nessa situação, como uma ilustração bem clássica para isso, quando a gente pensa nas pessoas que morrem de estresse, de infarto, de derrame. Ah, mas é só o trabalho? Talvez não seja só o trabalho. É a forma como esse sujeito se relaciona com esse objeto trabalho. Mas a maneira como esse sujeito se relaciona com esse objeto trabalho passa muito por um imaginário social. Eu sempre brinco. Acordem um dia e façam um teste. Digam se vocês estão empregados para suas famílias ou seus parceiros, seja lá o que for. Vou pedir demissão. Gente, a casa cai, né? The house is down. Pá! Tipo, nada pode ser mais ameaçador do que o desemprego. Porque nada é mais ameaçador do que o desemprego. Porque na nossa sociedade, a gente tem uma chave de leitura muito clara, né? Quando a gente pensa nesse significante desemprego, a gente atrela um significado muito preciso. O vagabundo. O que não quer nada. O que escolheu estar fora do sistema. E esse que escolheu estar fora do sistema é um indigno. Isso passa por determinadas noções, como, por exemplo, uma dificuldade muito grande da sociedade a aceitar discutir, por exemplo, uma política pública como renda mínima. Como que vamos dar dinheiro para alguém que não trabalha? Porque a renda mínima é isso, né? A gente dividir recursos com alguém que não trabalha. Que absurdo! Eu estou aqui trabalhando, o outro não, e ele vai receber por isso? Então, essa dimensão que a gente tem na sociedade, de entender o trabalho como esse lugar da dignidade, como esta atividade que nos representa mais do que qualquer outra, é muito mais valoroso, muitas vezes, você dizer o profissional que é do que você falar sobre a sua vida pessoal, né? Você se lê dessa forma. Então, enquanto a gente tiver essa relação com o trabalho, né? Com esse objeto trabalho, tão permeada por um imaginário que passa pela dignidade, que passa pela a obrigatoriedade dessa atividade, acredito eu, que mais a gente vai propagar um sofrimento de longo tempo. Não vou me alongar muito mais aqui na minha fala. Estou vendo um monte de comentário aqui no chat, inclusive um que passou que eu vi aqui e falei, quero ouvir sobre isso, que é
a Raquel dizendo que teve um AVC aos 24 anos de idade sobre estresse, né? Não sei se a Raquel quer abrir o microfone e falar um pouco sobre isso. Eu acompanho alunos meus da graduação chorando, estagiários. Sexta-feira, última aula, essa sexta agora, aluna minha, estagiária, 22 anos, desembestou a chorar antes de começar a aula porque está se sentindo sobrecarregada. 22 anos, estagiária. Se isso não é um sofrimento sistêmico no mundo do trabalho, eu não sei mais o que que é. Raquel, você quer falar um pouco sobre isso? Ou a Patrícia abrir o microfone e me perguntar diretamente o que ela está escrevendo aqui? Boa noite a todos, tudo Oi. bem? Eu sou a Raquel e na época que eu tive esse AVC, eu estava no meio de uma confusão, sabe? Eu estava com crise de depressão, eu tinha acabado de perder minha mãe, estava iniciando um estágio, então imagina como a cabeça ficou, né? Imagino. Então, tipo, não foi nada muito fácil de lidar. Mas hoje já estou com 28 anos, já estou melhor, já estou fazendo acompanhamento psiquiátrico e terapia, né? Uhum. E morrendo de vontade de voltar ao mercado de trabalho. É legal esse ponto seu, né, que você coloca do morrendo de vontade de voltar, Raquel, porque se vocês baixarem a pesquisa para ver, tem um capítulo, né, ou melhor, né, tem um grupo que a gente estudou, que foi o grupo das pessoas que foram afastadas por doenças psíquicas, né, em algum momento da sua carreira. Aliás, deixo aqui, Bia, a provocação. Vamos discutir sobre carreira, porque eu quero saber que noção é essa de carreira nesse novo mundo, né? Faz o menor sentido pensar no encarreiramento, né? Naquela coisa, numa trilha. Mas, enfim. E aí é curioso observar que nesse grupo das pessoas que foram afastadas por doenças psíquicas, existia um traço que os participantes diziam de si mesmo, na maioria das vezes. Eram pessoas perfeccionistas e altamente compromissadas. O grupo inteiro era composto por pessoas que se diziam, tá? Perfeccionistas e altamente compromissadas. E eu sempre brinco isso com os meus conhecidos, os meus alunos, com os meus clientes. Eu sempre falo a mesma coisa. A empresa não vai virar para você e falar assim: puxa, você está trabalhando demais, vamos tirar algumas coisas de você para você ficar mais tranquilo. Não existe isso. Se a gente não aprender a falar não e não aprender a botar limite para a produtividade, só tem um fim da produtividade, que é a morte do próprio corpo. É a estafa absurda, né? E é uma dificuldade muito grande dizer não, porque a gente morre de medo de dizer não no ambiente de trabalho. Por que que a gente morre de medo de dizer não? Porque o não significa você dizer para este mundo do trabalho que, ó, eu não tô tão assim disponível aqui, eu tenho outros interesses na minha vida. Aquela famosa brincadeira, né, para quem tá no mercado, né, que você vai embora às 6 da tarde e todo mundo vira e fala: nossa, você tá super desmotivado que você tá indo embora às 6 da tarde. Não, eu simplesmente tenho outros interesses. Por que que a mulher que tem filho tem tanta dificuldade ou de voltar, quando não ela volta e é demitida depois de um certo tempo e não consegue se recolocar? Porque essa mulher que tem filho, ela está dizendo para o mundo do trabalho: eu vou colocar um limite para você que é minha própria cria, como se isso fosse um absurdo, né? Então, a necessidade da gente colocar um limite nesse mundo do trabalho passa por várias questões como essa. A maternidade, a doença, as pessoas que estavam afastadas por problemas psíquicos na pesquisa, um outro traço muito característico delas era elas dizerem: eu demorei muito tempo para admitir. Ah, porque era só um incômodo, porque foi só uma insônia, porque era só uma azia, porque era só uma enxaqueca. Ai, porque foi só uma crise de choro, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. E aí, a hora que elas se viram no limite, né?
Porque é difícil a gente falar não. É difícil a gente falar não para tanta coisa na vida, né? Imagina falar não para o trabalho, que é essa coisa que eu brinco, né? Teoricamente, trabalhar é tão natural quanto comer, respirar, fazer sexo e, sei lá, qualquer outra coisa da vida, né? A gente não consegue falar não para o trabalho. Alguém falou do Byung-Chul Han aqui. Amor platônico por ele, tá, Janaína? Leitura obrigatória, na minha opinião. Que mais? Quem está aqui comentando que queira colocar alguma coisa para a gente discutir aqui coletivamente? Boa noite, Patrícia. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E eu tinha colocado num comentário ali, porque aqui em casa, né, o meu marido, ele é músico, você falou no começo, assim, e toca demais, porque ele é músico, ele é compositor, mas realmente a música não é vista dessa forma, inclusive entre a família, né? Não precisa ir para a sociedade. A família já critica logo de cara e você tem que ser muito corajoso para isso, né? E como nós conversamos muito e nós resolvemos mudar o ritmo da família. Ele trabalha atualmente como design gráfico numa empresa, está home office, ele é o único que trabalha na casa, literalmente, né? Porque assim, eu tenho trabalho de dona de casa, de mãe, né? De Você administradora. trabalha? Trabalho muito, mas é isso que você falou, Trabalha. né? Quando você falou, é um trabalho que não é remunerado e tal. Aqui em casa a gente tem isso muito delimitado. Ele entende, a gente é muito solidário nesse sentido, e as funções são divididas, mas remunerado é ele na casa. E essa carga de estresse é muito grande, porque ele trabalha da hora que acorda até a hora de dormir, sentado numa cadeira, de frente para um computador, de uma forma estressante, porque é a única pessoa que segura as contas de casa. Resumo básico, né, da situação. Posto isso, assim, a gente conversou muito a respeito do empreendimento, né, que é onde eu me encontro, porque enquanto eu trabalho como dona de casa, eu estudo, faço cursos online, tento entrar no Sebrae, converso com pessoas, porque a gente está empreendendo numa distribuidora de salgados, que é a minha paixão, que é aí que entra, né? O gostar do que faz e aí de entender que isso pode modificar a realidade das pessoas. Eu acredito que eu posso entregar um produto bom, e a gente está empreendendo visando sair desse sistema, né? Você acredita que isso é uma mentalidade viável para um futuro próximo? Porque a ideia é o quê? Que essa fábrica venha a funcionar e consiga manter a gente, mesmo que num sistema minimalista, porque é nosso estilo de vida, e que ele possa tocar a vida dele como músico e gerar prazer dentro do trabalho. Uhum. Né? É esse o nosso raciocínio dentro de casa, a gente acredita muito nisso. Uhum. Né? Temos uma filha pequena e a gente tenta manter as coisas de casa dessa forma. Eu queria saber a sua opinião em relação a encontrar o prazer, que é esse o ponto, né, que você estava falando. Algumas profissões propiciam isso. Creio que ele, como músico, se puder, ou assim que puder, colocar essa atividade realmente na ativa, ele será realmente uma pessoa feliz e plena, e eu também no meu propósito, né? Aí eu agradeço a oportunidade de falar. Imagina. Patrícia, difícil, né? Assim, quem sou eu para poder dizer se isso é bom, ruim, certo ou incerto? Não tenho essa capacidade, mas o que eu acho que eu posso dividir com você um pouco do que eu percebo, né, por aí, frente ao que se desenha, né, para o futuro do trabalho, quando a gente pensa, né, no que está aí na perspectiva de uma quarta revolução industrial que há de tornar, né, ou de fazer com que haja uma massa maior ainda de desempregados, né, em paralelo, né, com uma dificuldade social da gente discutir políticas públicas, né, que permitam distribuição de renda sem passar pela produção, né, o empreendedorismo ele se coloca como uma porta, né? Não acho ruim. Quem sou eu para falar que empreendedorismo é ruim, né, gente? Eu tenho uma consultoria que eu empreendi do zero, eu tenho um restaurante que eu empreendi do zero, né? Então, não posso falar que empreendedorismo é uma coisa ruim. Mas o único cuidado que eu acho que a gente precisa tomar nesse processo o empreendedorismo normalmente ele vem atrelado a uma noção de que eu vou ser mais feliz porque eu não vou ter chefe. E eu sempre digo que não tem chefe pior do que você mesmo. Esse é o pior chefe. Por quê? Porque a gente traz para a vida do empreendedor todas essas noções que a gente tem na vida como empregado, na vida corporativa, né? Porque, de repente, tem outras questões que a gente precisa avaliar nesse processo, né? Que qual que é o padrão de vida que eu quero, né? Por que que eu acho que eu tenho que sempre precisar de mais? Então, a noção do trabalho, ela vem muito atrelada à noção do consumo, né?
Não que eu ache que as pessoas trabalham só para consumir. Eu acho que as pessoas trabalham para consumir, mas eu acho que as pessoas trabalham muito mais para encontrar uma realização, né? Que talvez hoje em dia, na sociedade que a gente viva, a gente não consegue encontrar em outras frentes, né? As pessoas poderiam se realizar há tempos atrás de outras formas, né? A família era outra, a noção religiosa era outra, a noção de Estado era outra, a gente tinha outras conexões, né? Com discursos mais importantes do que o discurso do trabalho, ou discursos mais valorativos do que o discurso do trabalho. Então, eu acho que o único cuidado que a gente precisa ter nesse processo é não entender que o empreendedorismo é essa maravilha que se pinta, né? Essa coisa do você ser, eu brinco, né? Quando o CPF vira o CNPJ, o instrumento de trabalho é o próprio corpo. E isso pode te levar à mesma exaustão, né? Então, eu não sei se vocês conhecem, eu super indico 2 filmes de um mesmo diretor, que se chama Ken Loach, é o nome do diretor. Um filme que se chama Eu, Daniel Blake, e um filme que se chama Você Não Estava Aqui. Ambos falam sobre o mundo do trabalho, né? Janela na minha colocação. O mundo do trabalho talvez seja tanto esse nosso novo horizonte a ser rompido, né, esse novo paradigma a ser discutido, que o Oscar do ano passado premiou 2 películas relacionadas ao trabalho, né? Não sei se vocês assistiram, mas recomendo. Parasita, diz sobre trabalho. E a American Factory lá diz sobre o trabalho, né? Fecha parênteses. Então, eu só acho que a gente precisa tomar muito cuidado para não confundir empreendedorismo com terceirização. O menino do Uber, o menino da entrega do Rappi, ele não é um empreendedor. Ele é um precarizado. Ele é uma pessoa que não tem segurança social nenhuma. Eu sempre brinco que o custo mais caro de um acidente de trabalho que a gente pode ter é de um menino desse de rápida vida sofrer um acidente na rua. Porque a empresa não vai pagar pelo seguro dele, pela recuperação dele. Ele não vai ter como pagar, muito provavelmente. Esse cara o custo dele é um custo que cai no social, porque é um custo que cai no Sistema Único de Saúde. Então, é um custo que todo mundo divide, todos nós dividimos. Quando, na verdade, a produção do trabalho dele está convertendo lucro para algum lugar. Que lugar é esse? Para ele não é, para o social também não. Então, eu só acho que a gente só precisa tomar muito cuidado com isso, Patrícia. Não importar as mesmas dinâmicas do corporativo para o empreendedorismo, porque senão você vai cair na mesma falácia. E 2, não confundir terceirização total com empreendedorismo, porque isso, na verdade, é uma ideologia discursiva, né, que a sociedade vem criando para a gente encarar, vamos dizer assim, essa plataformização do trabalho, a uberização do trabalho de uma outra maneira. Alguém está mandando a Bia. Super obrigada as referências aqui no chat. Só estou vendo passando as referências aqui que eu fui falando. Obrigada, Bia. Que mais? Querem perguntar, falar, dividir alguma coisa? Antigamente, a Thaís está falando que antigamente as empresas cediam os meios de produção e hoje o fenômeno da economia geek nem isso, é fato. É porque é isso, né? Porque o meio de produção virou o próprio corpo, né? Nesse sentido, não tem limite, né? Porque o corpo não é uma máquina, né, gente? A máquina você troca peça, o corpo você pode trocar peça umas vezinhas aí se você conseguir, né? Senão, não vai, né? Você abriu o microfone, Bia? Você ia colocar algum ponto? Eu ia abrir, porque conforme você foi falando, eu fui me identificando em vários pontos, assim, né? Olhando para mim, para minha vida, né? Porque quando a gente fala carreira significa vida, na minha opinião, assim, né? Eu acho que o que eu fiz nos últimos 18 anos da minha vida foi muito trabalhar, boa parte, né? Trabalhar. Então, minha carreira é minha vida. E eu passei 10 anos numa empresa que eu sofria muito, muito mesmo, assim. Foram anos infernais, assim, sabe? 10 anos de uma mulher que tem 33 anos. Então, tipo, por que eu passei tanto tempo nesse sofrimento e não conseguia encontrar a porta de saída?
E isso me custou muito, né? E a maternidade foi um marco muito importante, que justamente foi isso, assim. Eu voltei da licença maternidade pensando como alguma coisa pode ser mais interessante do que ficar com o meu filho, que é o meu projeto de vida, né? Que era o que eu sempre quis ter, que eu sempre quis conquistar, né? Ser mãe. E de repente eu tinha um trabalho que era horrível para mim, com um chefe que era absurdamente tóxico e me matava, sabe? E eu, de repente, me vi ali tendo que voltar para minha rotina de 14, 15 horas fora de casa por conta de um trabalho, né? Que eu não gostava, que não me fazia bem, que não me estimulava, que não me desafiava, que não me fazia crescer, né? E aí eu comecei a essa busca por sentido, né? Que muita gente hoje acha que tudo que o nome disso é propósito, né? Que eu tô buscando algo com propósito. E eu não buscava algo com propósito, não era, aliás, eu nem conhecia essa palavra. Em 2015 eu nunca tinha ouvido falar sobre propósito. Eu buscava sim uma coisa que fizesse mais sentido, para quê? Para eu conseguir sair da minha casa e deixar aquele bebê maravilhoso e passar 14 horas fora de casa. Então tinha que fazer sentido para mim, tinha que ser alguma coisa que fosse boa para mim, que fosse legal, que me interessasse, né, que me fizesse uma pessoa melhor. E aí muito nessa busca eu fui encontrando um caminho, né? Um caminho que é o empreender hoje, mas que empreendendo num negócio que eu amo, né, que eu amo fazer, que eu tenho prazer em fazer, que eu estou fazendo agora aqui, né, que eu não tenho medidas em relação a tempo, a energia, porque eu sou apaixonada pelo que eu faço, não posso dizer que não estou em sofrimento. Estou em muito sofrimento. Estou em muito. Então, assim, a ideia de que só porque é uma coisa que você gosta, uma coisa que você tem paixão, isso não pode se tornar um sofrimento. Hoje eu chorei 3 horas seguidas de manhã, de estresse, de nervoso, de preocupação, de insatisfação com uma série de coisas. Então, é muito relativo, né? Às vezes a pessoa acha, mas ela construiu a empresa que ela queria. Realmente, eu construí a empresa que eu queria, mas isso não quer dizer que eu não vou sofrer. E também não tá legal, né? Também é parte minha ter essa consciência de falar, tudo bem, é o que eu queria, é muito legal, é incrível, tal, tem propósito, tem sentido, mas, de novo, eu estou numa relação de sofrimento com o trabalho. O que eu estou precisando? O que não está sendo atendido? Né? Que está me fazendo sofrer. Então, eu também acho muito ilusório esse negócio de que, só porque é legal a gente vai ser feliz, sabe? Feliz o quê? Sabe? O quanto que a gente vai ter felicidade no trabalho? O quanto que a gente vai colocar na mão do trabalho a nossa própria felicidade, sabe? Eu tenho me questionado muito sobre isso, assim. Então, eu vejo, eu quis dar meu exemplo de, assim, sofri muito no mercado de trabalho, tô sofrendo muito empreendendo, não é fácil. Sou uma pessoa que me cobro muito pelo trabalho, muito, muito. Me cobro demais, me cobro resultado, me cobro, enfim, entrega, sabe? Volume, tudo isso, né? Porém, também sou mãe, estou no meio de uma pandemia, estou há 5 meses dentro de casa, saí acho que nem 10 vezes nesses 5 meses, estou na frente do computador o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, dando conta de um filho, de uma casa, enfim. Virou um sofrimento ainda maior. Só que eu não vejo nada de novidade por conta da pandemia. Eu acho que o que aconteceu na pandemia foi essas coisas virem para a superfície e esfregar na minha cara, né? Mas não acho que é só pandemia, assim. E eu acho que tem um ponto muito importante nesse teu depoimento, se você me permite fazer um comentário sobre ele, Bia, que é compreender, na verdade, que a gente, essa busca por felicidade, ela é uma... Não vou dizer que ela é uma ilusão, gente, porque eu também não sou tão pessimista e tão amarga assim, pelo amor de Deus, eu sou legal às vezes. Né? Mas é uma armadilha, eu vejo mais como uma armadilha, assim. É esse o ponto, né? Então, assim, a gente acaba acreditando, né, numa embalagem que é só embalagem, porque a hora que você começa a abrir, as coisas não são fáceis, né? A gente tem que entender, e aí eu acho que a gente precisa entendendo isso sempre numa perspectiva maior, né? Assim, de compreender a sociedade que a gente está para poder compreender quem somos, né? Então, assim, a gente fala, né, de mercados cada vez mais competitivos, a gente fala de uma economia que a única estabilidade da economia é ser instável. A única certeza que a gente tem é que a instabilidade da economia é o que mantém a própria economia, o próprio sistema acontecendo, né? Então, a gente fala de
uma sociedade cada vez mais desconexa, né? São Paulo é a sociedade... Quem mora em São Paulo, hein? São Paulo é a cidade do mundo com o maior índice de doença mental em todos os sentidos, né? Porque é uma cidade que não tem estrutura, que não foi planejada, que é violenta, que é poluída. Então, assim, aí você fala, pô, mas você vai acordar e pensar nisso todo dia, você não levanta da cama, né? Eu sempre falo isso. Você acordar e falar, pô, vou pensar em tudo isso, você vai ficar cobertinho até aqui todos os dias da sua vida. Então, esse equilíbrio, né? E esse é o equilíbrio psíquico, né? Que a gente vai buscando ao longo do tempo, de tentar encontrar janelas de escape. E talvez, eu acho que me parece, tá, gente? Isso é um achismo meu, que uma das formas de tentar encontrar um pouco de equilíbrio, isso é não, aquele famoso ditado, né? Não botar todos os ovos na mesma cesta. Por isso que eu falei, pensar essa noção de carreira no sentido de compreender de que uma sociedade tão plural, tão múltipla, tão diversa, tão dinâmica, talvez permita que a gente não tenha uma grande ocupação, uma grande carreira, mas que a gente tenha várias pequenas ocupações, né? Então, vou pegar o exemplo do depoimento da Patrícia. Pô, o marido dela é designer, ele também é músico, então ele ganha uma grana aqui como designer, ganha uma grana ali como músico, e é fotógrafo, e é isso, e é aquilo, e você compõe uma renda mais interessante, né? Porque, inclusive, quanto mais a gente segue uma estrutura linear de ter, né, a nossa fonte de renda atrelada a um único empregador, mais a gente vai fazer concessões, obviamente. Por quê? Porque o medo do desemprego, ele é maior do que qualquer coisa. A gente terminava a pesquisa, olha que loucura, a última pergunta que a gente fazia nos grupos de discussão para as pessoas que estavam participando, se elas tinham mais medo do desemprego ou da morte. O que elas respondiam? Que elas tinham mais medo do desemprego. Olha o ponto que chegava, né? Então, isso nos mostra o quê? Que o desemprego, a gente criou, né, um imaginário sobre o desemprego tão profundamente enraizado na sociedade que a gente teme isso mais do que a gente teme a própria morte. A pandemia está aqui para nos mostrar exatamente isso, né? Então, talvez desconstruir essa ideia de que o trabalho, né, ou a carreira é algo linear e único, porque você está se realizando hoje aqui, Bia. De repente, amanhã, daqui a X anos, vai saber como é que a vida se modifica e que outros caminhos você alcança. Inclusive porque essa flexibilidade num mundo tão volátil, né, tão incerto, o tal do VUCA World, né, do tal do mundo VUCA, que já existe essa teoria há 15 anos, talvez ele exija da gente muito mais flexibilidade do que, né, acreditar que a carreira é uma só. A questão, para mim, é que a gente reproduz esse discurso para os pequenos sempre, né? Então, assim, o pequeno, eu dou aula, gente, eu pego aluno entrando na faculdade com 17 anos que diz que tá velho para tomar uma decisão, que quer ir para o mercado, não, eu preciso estudar porque eu tô ficando velho. Eu velho aonde? Eu tô com 42, você tá me zoando com 17, falando para mim que você tá ficando velho, né? Por quê? Porque essa imposição o tempo inteiro que quando você só existe como sujeito quando você trabalha e paga suas próprias contas, porque enquanto você não pagar suas próprias contas, aqui quem manda sou eu. Então o trabalho, a renda, ganha pra gente uma noção de uma libertação que nos escraviza de uma outra forma, né? Então é esse o jogo, né, discursivo que vai acontecendo na sociedade, né? E que a gente precisa tentar ir refletindo sobre isso para não cair nessas falácias o tempo inteiro, né? Mas, de novo, né, muito numa perspectiva da gente da gente mais se apropriar da reflexão do que a gente achar que não tem saída, que não tem jeito, porque, de alguma certa forma, esta é a sociedade que a gente vive, pelo menos por hora, né? A gente precisa ir encontrando os espaços de respiro dentro dessa sociedade, para que o sofrimento não seja tão exacerbado, né? Quem procura emprego, é muito louco isso, né, gente? Porque a gente fala, pô, a pessoa não tá nem procurando emprego, não quer saber nada da vida. Cara, procurar emprego custa. Alguém já parou para pensar nisso? O quanto se gasta procurando emprego? Porque você tem que ir na entrevista, porque você tem que ter roupa para ir na entrevista, porque você não vai com qualquer roupa. A mulher não vai sem fazer unha, vai uma mulher sem fazer unha na entrevista, você é desleixada, não pode, né? Então, assim, porque você tem roupa, porque você tem que se deslocar, porque deslocar custa. De transporte público ou privado, ou Uber, seja lá o que for, né? Aí você vai na entrevista e o processo seletivo, gente, não é um processo de uma vez só, né? Você vai lá e resolveu. Não,
Você vai uma, vai duas, vai três, vai quatro. Aí o recrutador desaparece, ele e a vaga evaporam. Deixam no ar, né? Uma resposta que nunca vem. Aí você começa a se sentir inadequado, começa a se sentir incapaz. Se vocês pegarem a pesquisa da PNAD continuada, ela mostra o que pra gente? O grupo de desalento, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego. Desalentado é o profissional que está em idade, né, de trabalhador ativo, mas ele desistiu, ele simplesmente desistiu de procurar emprego. O grupo do desalentado só aumenta ao longo do tempo. Por quê? Porque é tão difícil, é tão complexo, gasta tanto dinheiro, é tão frustrante que a pessoa não consegue mais lidar com essa frustração constante. Ela desiste. Ela simplesmente desiste de procurar emprego porque ela se sente inadequada, né? Tem um autor que eu gosto muito nesse processo, que me ajudou bastante a entender essa questão do sofrimento relacionado ao trabalho, que se chama Christophe Dejoux. É um psicanalista francês que escreveu um livro década de 80, chamado Sofrimento do Trabalho. E ele fala uma coisa muito interessante no livro, né? Porque o que ele, resumidamente, ele vai falar? Que esse sofrimento, né, ele aumenta potencialmente, tanto para quem está fora quanto para quem está dentro do mercado, à medida que quem está dentro do mercado precisa criar algumas estratégias defensivas para não enlouquecer com o trabalho. E uma das principais estratégias é ir criando... Eu vou usar uma palavra pesada, tá, gente? Ele não usa essa palavra, eu tô só jogando tinta no quadro, como eu falo, o negócio de carregar na tinta para ficar explícito, é que vai criando uma mentira coletiva. Qual que é a mentira coletiva do mundo do trabalho? Que é incrível, que é legal pra caramba. Você não pode estar sofrendo no trabalho. O que a gente ouve quando a gente fala para alguém, puta, eu tô pensando em sair do emprego porque eu tô sofrendo, mas você tem que dar graças a Deus que você tá empregado. Olha quanta gente desempregada aí na rua. Como que você tá reclamando? Acorda, vai trabalhar. Não faz nada, mano. Eu ia tocar nesse ponto, Tati, porque eu tô sentindo assim, eu conheço, enfim, tenho muitos amigos que estão trabalhando, que estão empregados, inclusive na nossa rede de voluntários tem muitos que estão no mercado de trabalho, e tá tendo essa dor da gratitude, assim, a onda da gratitude. Tipo, você não pode reclamar de nada, você não pode, porque você está empregado. Olha quanta gente desempregada. Então, assim, morra de trabalhar, passe o dia em conferência, sabe? Não, aceite qualquer abuso. Aceite qualquer abuso. Aceita qualquer coisa. Então, assim, eu tô vendo uma cultura do controle do medo acontecendo com quem está empregado, né? Porque as empresas estão massacrando as pessoas de reuniões, de compromissos e de carga de trabalho absurda, né? De passar horas e horas na frente de um computador e refém daquilo, né? Às vezes 6 horas da tarde, vamos entrar numa outra conferência para falar um último ponto. Então, assim, e a pessoa, além de se submeter a tudo isso, porque é o que está acontecendo no mercado de trabalho atual, ela não pode reclamar, ela não pode achar ruim, ela não pode achar estranho, porque ela tem que agradecer por ela estar empregada. Eu falo que a pessoa que reclama do trabalho, ele recebe o label do ingrato, né? Infelizmente é isso. Então, é uma onda da gratitude, assim, que a gente é obrigado a agradecer por tudo, né? Só pelo fato de estar trabalhando, que dói muito mais, porque a pessoa começa a desabafar e ela fala, não posso reclamar, imagina, com tanta gente desempregada, o que eu tô falando? O que eu tô sentindo? Imagina, né? E a pessoa tanca, né? Coloca a mão ali, bota um band-aid naquela dor, porque, tipo, estou empregado, não posso reclamar, porque tem 13 milhões de pessoas que estão sem emprego agora. Então, não posso. Então, isso é uma dor, assim, que você vai vendo dia a dia o negócio sangrando, porque não aguentam mais e não conseguem expor, assim, não podem expor. E acho que, assim, claro que o processo, né, gente, eu sempre falo isso, eu dou curso, eu dou aula, tal, e eu falo, gente, eu não tô falando tudo isso pra vocês saírem daqui, se bem que eu ia adorar, tá, se a gente saísse daqui, explodindo o mundo. Eu não sou dessa do paz e amor o tempo inteiro. Eu falo que chega uma hora que eu acho que a revolução é sangrenta de vez, né? Mas não precisamos fazer isso nesse momento. Calma, tem uma semana ainda de atividade muito bem planejada, muito bem programada. Termine a semana de atividade, talvez a gente pense nisso depois. Mas, na verdade, eu acho que a gente precisa, talvez, começar a colocar determinados limites, né? E é claro que é muito mais difícil colocar limite numa situação de desemprego desse tamanho, porque a própria organização, o próprio empregador, ele joga com a questão do desemprego, né, de volta para nós, né? A ameaça do desemprego, na pesquisa aparece isso claramente. Esse fantasma do desemprego é um fantasma muito forte para quem está trabalhando. Por isso que eu costumo dizer, né? Sofre quem está dentro
Sofre quem está fora e sangra quem está dentro. Sofre quem está fora, né, procurando emprego, e sangra o tempo inteiro quem está dentro. Então, é uma discussão, e eu venho muito nessa busca de entendimento, né, de achar que, e é um achar que, simplesmente, uma resposta mais satisfatória a essa situação do trabalho, ela não é uma resposta que vai vir pela perspectiva das disciplinas mais técnicas. O que eu quero dizer, economia, sociologia, que são as disciplinas que ao longo do tempo foram olhando o objeto trabalho. Eu acho que é uma resposta mais filosófica, da gente reenquadrar o trabalho, da gente reconduzir o trabalho a um outro imaginário que permita que as pessoas se libertem disso, né? E não entendam o trabalho como um único caminho possível de existência, né? Claro, gente, isso é uma discussão filosófica, uma elucubração, né? Um olhar futuro, longe, que não está no pragmatismo do dia a dia, mas que eu acho que se a gente traz um pouco dessa sementinha para dentro de nós o tempo inteiro, nos ajudar a fazer um pouco mais de escolha, nos ajudar a colocar um pouco mais de limite. Quando eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava para começar a consultoria, 10 anos atrás, eu estava morrendo de medo. Eu fiz um processo de transição, obviamente, né? Eu fazia pequenos freelas, né? Eu trabalhava com comunicação, fazia alguns pequenos freelas, e aí a hora que eu consegui um freelinha um pouco mais robusto, corri num advogado amigo meu, fiz um contrato para assinar com a empresa, para ter um pouco mais de segurança, para poder largar tudo e fazer uma transição, né? Mas comecei com um contratinho pequenininho, né? Pontual. Fiz uma transição cuidadosa nesse sentido, né? Me organizei um pouco com grana, mas também não muito, porque se desse uma merda mais do que 2 meses, tava fodida de qualquer jeito. Falo palavrão, esqueci de fazer o disclaimer. E aí, eu lembro quando eu fiz esse processo, obviamente tá morrendo de medo, e como as coisas foram se encaixando, das pessoas que eu conheço do mercado, eu sempre falo a mesma coisa: existe vida fora da lógica normal do trabalho. Existe. É mais penosa, o discurso da Bia está aqui para falar isso, né? Patrícia está ali se organizando, né, para fazer o seu para fazer, né, para empreender. É penoso, o país é difícil para empreender, dificílimo. Cada vez que eu pago imposto eu quero morrer de catapora, mas eu sei que isso se converte de alguma forma para o social lá na frente, né? Então, não é fácil, mas é possível, né? Se a gente tira esse fantasma do desemprego um pouco da frente, entende que o trabalho é muito mais múltiplo do que essa coisa linear, né, que a gente tem imaginariamente. Se a gente tira um segundo grande fantasma da nossa frente, que é o medo do SUS, né? A pesquisa é muito triste, para mim, um dos pontos mais tristes da pesquisa que a gente fez. As pessoas se sujeitam ao trabalho e muitas vezes se sujeitam a tudo que elas sujeitam por causa do seguro-saúde privado. Isso é uma loucura. Na consultoria que eu trabalho, a gente faz muita pesquisa com empregados, né, em ambientes corporativos. E muitas vezes a gente pergunta, tá, mas por que você aguenta tudo isso? E a resposta que a gente ouve é porque o meu seguro-saúde cobre a mim, minha esposa e meus filhos. E aí eu volto para as empresas com a seguinte pergunta: você quer me falar em... odeio essa palavra, tem palavras que me dão urticária, essa é outra. Engajamento. Me dá urticária, engajamento. Você quer falar de time engajado, sendo que a pessoa está aqui única e exclusivamente porque ela tem um seguro-saúde, porque a gente tem uma mídia que produz um terror em relação ao sistema único de saúde? O único sistema do mundo de saúde universal está aqui neste país, cuida desde a água que a gente bebe até a campanha de vacinação que a gente faz. E a gente cria socialmente um discurso de um terror do SUS. É claro que o SUS vai ter problema, mas você acha que as privadas de saúde não têm? Quem nunca aqui com um plano de saúde não foi lá para o pronto-socorro e ficou lá horas e horas e horas e horas esperando atendimento? Um monte de gente, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, discursivamente, na sociedade, esses dois grandes terrores, né? O desemprego quase que atrelado a essa questão do medo, né? Da falta de assistência de saúde, fazem a gente aceitar qualquer loucura. E aí eu brinco, né? É quase que um ciclo vicioso, porque você aceita tanta coisa que você adoece, aí que você vai precisar do seguro-saúde mesmo. Você tá até aqui adoecido, estressado, e aí que você não tem muita saída, né? Então, a minha fala vai muito mais, gente, num sentido de provocar as pessoas a gente começar a refletir um pouco mais sobre isso.
sair dessa positividade tóxica que é tudo é amor, né? Tudo é gratiluz, tudo você tem que ser grato, gratidão. Cada vez que eu ouço gratidão, eu quero arrancar o cabelo, né? Não estou dizendo que a gente não tem que ser grato, é claro. Pode, Helene. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo que a gente tem que ser ingrato, pelo amor de Deus, não é isso. Aliás, eu sou uma pessoa que eu reconheço todas as ajudas que eu tive no caminho e eu tenho certeza que eu não seria quem eu sou se não fosse todas as pessoas que cruzaram meu caminho de diversas formas, né? Mas eu acho que esse o excesso, diz a minha avó. Cadê o Daniel? O Daniel tá aí ainda. O Daniel sabe que eu falo da minha avó em todo lugar que eu vou. Diz a minha avó, que é a mulher mais sábia do mundo, na minha opinião, com seus 90 anos de idade, que, assim, nada faz mal na vida. O que faz mal é o excesso de qualquer coisa, mesmo das coisas boas, né? Então, esse excesso de positividade, eu acho que ele tá levando a gente para uma ilusão, para um abismo de ilusão, assim, que a gente vai, né? Eliane, é assim que fala, Eliane? O seu nome, a pronúncia? Tá escrito errado, é Eliane. Ah, perdão, tá só como Eliane, por favor. Isso. Não, só pegando um gancho do que você falou, e é bem verdade, as pessoas elas ficam tão submissas, né, e tão preocupadas com o seguro-saúde, mas no dia a dia ela nem usa, não consegue sair do trabalho para passar numa consulta, para fazer aquele exame. E aí a minha experiência dentro de empresas é que ela não se cuida, chega um momento que a doença dela se torna tão grave que ela é afastada, infelizmente, com doenças gravíssimas. E aí, depois de um bom tempo, ela retorna sofrendo, porque ela não vem totalmente, ela vem em parte. E quando ela chega a passar por um processo de reabilitação dentro da empresa, que é triste esse processo, porque você nunca volta para sua área, você vai para qualquer área, você vai tampar buraco, aí entra mais ainda, sofrenta mais, e até chegar um tempo em que não dá mais para ficar com aquela pessoa, porque uma vez doente, ela vai continuar doente, né? Até que chega no momento do desligamento. Então, realmente, acho que está na hora da gente pensar um pouco e mudar esse sistema, né? Eu acho que a nossa geração não vai ainda conseguir fazer essa mudança. Mas esses pequenininhos que estão chegando, legal a gente trabalhar com eles e mostrar que o trabalho faz parte da vida, ele é o meio, ele não é o fim. Exato. Né? Exato. E a gente não deve favor para a empresa, porque a empresa nos contratou. Não é isso, é uma troca, né? Sim. É uma troca. Muito legal. Você é de RH, eu aproveito para te agradecer. Oi? Imagina, você é de RH? Você trabalha com recursos humanos? Sou de RH. Eu acho que recursos humanos têm um papel muito importante nisso, gente, porque muito desse discurso internamente, ele é produzido no RH, né? Desse lugar maravilhoso, do reconhecimento eterno, que aqui você é tudo, né? E aí a gente vai vendo, né? Eu costumo dizer que assim, a gente vai vendo a perversão até na própria estrutura de promoção, né? Porque não tem espaço. Eu sempre brinco, a forma geométrica básica do sistema capitalista e das organizações é uma pirâmide. Então, se você tem 10 mil embaixo e 1 na ponta, significa que 9.999 não vão chegar lá. Então, esse discurso do só depende de você, é só você se esforçar, isso é uma falácia que a gente vai contando no caminho. Outro dia, antes da pandemia, desci eu aqui perto de casa no metrô, quando eu estava descendo umas 2 estações antes, eu vi um rapaz de uns 30 anos, negro, lendo um livro escrito Como Ser um Gerente Eficaz, alguma coisa assim. Gente, eu fiquei com uma vontade de sentar do lado dele e falar assim, até que estação você vai? Porque eu quero te contar uma história. Deixa eu te contar que não vai. Não é isso, né? Mas a gente vai empacotando esses discursos, né? E vai... Porque é uma maneira de manter as pessoas, tipo aquele ratinho na roda, né? É a maneira de manter a coisa rodando, a promoção eterna que nunca vem, né? Que aquilo fica, de uma certa forma, não sei se te motivando ou te desafiando, né? Ou fica apontando para você o tempo inteiro uma incapacidade que você quer superar. E aí você faz mais um curso, e aí você tenta mais uma vez e não vem de novo a promoção. E, gente, é uma dinâmica muito louca, né? Essa dinâmica, ela acaba sendo muito perversa, né? Então, eu acho que os RHs, eles têm um papel, assim, fundamental em rever processo de avaliação de desempenho, em rever a questão da mulher. Eu tô vendo que tem muita mulher aqui no chat.
Eu acho que a questão da mulher, ela é uma coisa importantíssima de ser discutida. E não basta, vamos contratar uma executiva para a diretoria, porque não tem. Não é isso, né? É como realmente a cultura organizacional permitir que as mulheres possam ser incluídas. Que elas possam realmente fazer parte. Porque o telhado de vidro da maternidade, gente, ele é uma coisa, até para a mulher que não tem filho, até ela entrar na menopausa. Se você, eu tenho 42, eu não tenho filho. Eu acho que eu vou fazer uma entrevista de emprego hoje, vamos perguntar, mas você ainda pretende ter filho? Se for quando eu for avó, né, meu bem? Porque sempre fica esse fantasma. Então, acho que, assim, a questão da mulher, do triplo papel, né? Porque é mãe, né? Porque não basta só agora você ser mãe e você ser profissional, né? Você tem que ser mãe, ser profissional e ser mulher. Porque ser mulher também é uma construção na nossa sociedade hoje em dia. Quem é esta mulher, né? E eu sempre convoco as mulheres, e eu sei que pode parecer esquisito o que eu vou falar, mas a abrir espaço para essa reflexão, incluindo os homens. Por que eu digo isso? Porque a mulher só vai encontrar o espaço dela se o homem se reposicionar em relação ao seu espaço. Porque quando a gente pensa numa sociedade patriarcal, como a gente tem, a gente não vai conseguir mudar isso só à força. A gente precisa entender, a gente precisa conscientizar os homens que eles precisam, de uma certa forma, se deslocar. E muitas vezes o que eu observo é um discurso de botar fora, claro, porque mais o que a gente quer é encontrar um espaço para nós, porque é tão difícil a gente ter um espaço para nós, né? Só que esse espaço não pode ser um espaço de exclusão. Ele tem que ser um espaço de construção coletiva, porque essa não é uma resposta tão simples assim, é uma resposta muito complexa. A gente precisa de muita gente pensando junto para encontrar esses caminhos, né? Então, assim, de novo, né? São provocações no sentido da gente tentar se relacionar com o objeto do trabalho de uma forma menos sofrida, menos angustiante, né? Da gente tentar não propagar muitas vezes esse discurso tão forte que a gente tem socialmente, tão forte, né? De que o trabalho é a única realização possível, né? Para a gente não continuar propagando isso, porque isso vai gerando sofrimento ao longo do tempo. Se a gente pensar na quarta revolução industrial, então, gente, é como se a gente estivesse caminhando de encontro a um muro, que eu não sei o tamanho desse muro, mas ele está ali, né? Claro, Raquel, que pode fazer um comentário, ela colocou aqui no chat. Se você quiser, pode comentar no chat ou pode abrir o microfone. Então, é muito mais, gente, provocações no sentido da gente se relacionar com esse mundo do trabalho por uma perspectiva que não seja tão lugar comum, né? Para a gente poder reduzir o sofrimento. Problema nenhum o marido da Patrícia querer ser músico. Não é ele o problema. O problema é uma sociedade que acha que o músico não é digno bastante, né? Então, não é a questão de ser músico, né? E assim sucessivamente com todas as outras coisas, né? Problema nenhum o menino que quer ser gamer. Deixa o moleque ser gamer da vida. O problema é a gente achar que ser gamer é coisa de moleque vagabundo, né? Então, acho que essas desconstruções discursivas é uma saída longa, mas uma possível saída se a gente não quiser tacar fogo em tudo, porque também se for para tacar fogo em tudo, vocês me chamam, que eu topo. Incendiar as coisas por aí. Opa! Oi, tem alguém falando bem baixinho. Oi, dá pra ouvir? Oi, agora sim. É a Raquel de novo. Oi. Então, fazer dois comentários aqui. O primeiro é que eu concordo. A visão dentro da empresa tá muito assim. Você só pode ser profissional se você não for mãe e não for efetivamente mulher. Porque se você for uma dessas, vai dar errado. Ah, se você for mãe, então quem vai ficar com a criança, né? E um outro detalhe, eu estou fora do mercado de trabalho há mais ou menos uns 4 anos. Eu tive o AVC com 24, hoje estou com 28, né? E é uma batalha sem fim, porque a gente não sabe exatamente, principalmente agora durante a pandemia, o que vai acontecer, né? Se vai ter home office, se vai ter trabalho, se vai ter isso, se vai ter aquilo. Então, assim, uma boa saída, eu até agradeço o pessoal do Juntando Histórias. Desculpa, é que eu tenho a memória péssima, tá? Do Cruzando Histórias, desculpa.
é que faz com que a gente pense, peraí, tudo bem, tá um caos lá fora, mas peraí, como é que eu posso me organizar no meio desse caos para fazer um pouco a diferença, né? Uhum. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que, assim, uma busca constante, né, gente? Porque muito provavelmente, eu acredito que você é bem novinha, pelo que você falou, né, Raquel? Você está com 20 e alguns, talvez. É Eu acho, 28. eu acho que é uma geração, e as gerações mais novas, é uma geração que vai ter que reconstruir o seu trabalho várias vezes. Poucos meses atrás, antes da pandemia, eu fui para BH fazer uma palestra e eu lembro que na volta indo para o aeroporto eu estava conversando com o taxista e ele estava, ai moça, porque minha filha, uma filhinha de 4 anos, ai, me preocupo tanto com o que ela vai fazer no futuro, com o que ela vai, né, o que ela vai ser, o que ela vai trabalhar. Eu falei, moço, muito provavelmente você nunca mais vai me ver na vida. Mas se você puder guardar uma única coisa que eu vou te dizer é, não se preocupe com isso. A profissão da sua filha nem existe ainda. Esquece. Então, essa preocupação que a gente tem, nossa, mas o que vai acontecer, Raquel? Alguém imaginava em dezembro o que ia acontecer com a gente em agosto? Não. Isso quer dizer que a gente não tem que estar preparado, que a gente tem que largar a mão e tocar o foda-se? Não. Isso quer dizer que a vida não é algo que a gente consegue controlar. A gente precisa, Justamente. talvez, na melhor das hipóteses, né, estar o tempo inteiro tentando se readaptar, porque os cenários vão mudando, gente. As profissões de hoje, eu falo muito isso na minha área, eu trabalho em comunicação. Eu falo para os meus alunos, falo, o que você vai fazer daqui 5 anos? Porque esquece, você vai se comunicar com robô dentro das fábricas? Robô não precisa de estar engajado. Ele está plugado na tomada e o engajamento dele está resolvido. O que você vai fazer daqui a algum tempo? Né? E isso vale para quase todas as profissões hoje em dia. O que você vai fazer? Porque as máquinas vão passar a gente. A gente deixou de ser uma economia industrial para se tornar uma economia de serviço e hoje a gente tem uma substituição da mão de obra, principalmente no serviço. Né? Então, de que forma a gente vai... O que vai acontecer, gente? Não tem como a gente saber. A gente só precisa, me parece, né, estar sempre preparado, né, tentando ali traçar caminhos para frente, né, possíveis, mas não é uma resposta, acho, né, única e direcionada e certeira, né? É muito difícil, né? E hoje eu parei para pensar em uma coisa importante, né, que entra muito no nosso assunto, que assim, nem a nossa vida é 100% linear, né? A gente não tem aquela coisinha sempre, aquela coisa bem certinha como propaganda de margarina, né, como o pessoal fala. É. Então, por que a nossa vida não é assim, linear, e no trabalho tem que ser linear, tem que ter a carreira, né? Tem que ter início, meio, fim, e sendo o fim uma boa aposentadoria, né? Sendo que hoje a gente tem, eu vejo muito em outras palestras que eu assisto tal, que principalmente os mais jovens, né? Tipo, mais ou menos da minha faixa etária tal, eles são muito tarefados. Só que, às vezes, eles usam isso pro lado errado. Eles querem fazer palestra aqui, querem jogar videogame ali, não sei o quê. E eles não focam um pouquinho cada vez. Mas se a gente pegar, por exemplo, 2 horas para prestar atenção em uma palestra, beleza, com ali agregou bastante. Pega mais, 1 hora para ler um livro, beleza, isso agregou pelo menos 1 hora. Em vez de a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso funciona. É o Como mundo você das falou. telas. É o mundo das telas, Raquel. Eu queria só fazer um comentário. A Tatiana escreveu aqui no chat, ela escreveu assim, ó, como viver nesse mundo e parar de sobreviver, só sobreviver. Eu costumo, quando me perguntam uma coisa assim, eu costumo dizer assim, ó, sobreviver é a alternativa que o sistema nos dá, não é a nossa alternativa. A gente tem que resistir a essa alternativa, né? Porque sobreviver é o espaço que o sistema nos dá, do tipo, você sobrevive como dá. Não é assim, né? Se essa é a experiência lógica da vida, ou sei lá, né, a razão da vida, putz, avisa a galera lá em cima que o negócio deu errado, né? O processo não funcionou. Então, acho que assim, a gente precisa entender que o nosso espaço não é um espaço só para sobreviver. O ser humano tem potencial de criação violento. O ser humano tem um potencial de transformação violento.
violento, para o bem e para o mal. Talvez a gente tenha usado isso aí ao longo do tempo mais para o mal do que para o bem. Mas eu acho que, assim, criar conexões genuínas, encontrar pessoas com quem você consiga ter trocas verdadeiras, construir espaços de reflexão, de acolhimento, porque o ser humano tem força junto. O ser humano sozinho, ele só sobrevive. A gente é um bebezinho, cara, que precisa da mãe até os 10 anos de idade, 12, sei lá eu quanto. Bebezinho elefante, em 2 meses, está se virando sozinho na selva. A gente demora 20 anos para ficar em pé na própria perna. Então, assim, o ser humano é um bicho muito frágil, né? E a gente tem muita força coletiva. Então, eu acho que, assim, a lógica do sistema econômico, a lógica da tecnologia, e eu não sou uma tecnófoba, eu acho que a tecnologia é muito boa em muita coisa, mas a gente precisa romper essa lógica de que o sistema econômico e a tecnologia nos afastam. Se a gente não criar conexões genuínas, não conseguir encontrar com pessoas que tenham buscas semelhantes e com isso criar força coletiva, por que a gente não consegue fazer aqui em São Paulo? A gente não consegue fazer um movimento em defesa dos nossos direitos, sociais, seja lá na perspectiva que você esteja do espectro político. Eu não vou entrar nessa discussão, obviamente, mas a gente não consegue fazer um movimento forte como consegue numa Argentina, no Chile. Por que o brasileiro não consegue criar essa conexão verdadeira? Isso é uma loucura, né, para a gente pensar, porque a gente não consegue, né? Então, acho que tem aí, né, um caminho da gente se entender como sociedade, voltar a ter um pouco mais de conexões comunitárias, né? A gente passa por cima de pessoas morrendo na rua de fome e isso não nos atinge mais, né? A gente tem 117 mil mortos e isso não nos atinge mais. O que a gente perdeu? Perdeu a capacidade de olhar para o outro e entender que o outro é igual a nós, né? O outro não é outra coisa. Ele é igualzinho a gente, né? Então, acho que tem aí esse processo de busca para a gente não cair nessa falácia de achar que a gente só sobrevive. Que aí é muito difícil. Na minha opinião, é muito difícil. Ai, Tati, olha, eu vou dizer que se eu fumasse, eu iria acender um cigarro agora e ficar pensando em tudo isso que você falou. Tem muita coisa, acho que trouxe muitas provocações aí, mexeu em muitas questões que são difíceis de lidar, de ressignificar, principalmente, né? Que acho que muito do que a gente enxerga de trabalho nos foi herdado, né? Então, acho que a gente repete muitos movimentos das gerações anteriores, e você tomar caminhos diferentes, fazer escolhas diferentes, te custa muito, porque custa mesmo, né? A gente vai estar sempre sendo cobrado, julgado, etc. Uma das coisas que a Raquel trouxe, que eu gostaria de comentar, é sobre essa questão de incerteza sobre o que está acontecendo. Tem uma amiga que falou, acho que no primeiro mês de pandemia, a Isa Secato, do Poder da Colaboração, ela falou, gente, a gente nunca teve tanta certeza. A gente nunca teve tanta certeza sobre o desastre que se instalou, a gente nunca teve tanta certeza que o ideal é não sair de casa, né? Então a gente está coberto de certezas, a gente tem que pegar esse lance de épocas de incertezas. Não é, a gente está cheio de certeza. Tem um vírus letal que está matando muita gente, a economia está péssima, está cada vez pior, tem mais desemprego, enfim, a gente está lidando com um monte de verdades e certezas o tempo todo. Então a gente tem que parar de achar que estou inseguro porque eu não sei o que vai acontecer. Tipo, eu sei o que vai acontecer porque tá ruim pra caramba e é isso, não tem data para melhora, né? Vamos lidar com isso. Então eu achei muito interessante quando a Isa colocou isso numa conversa e eu falei, cara, é muito verdade, a gente realmente sabe o que está acontecendo, só que essa consciência dói, né? Fere, porque a gente queria estar num lugar mais confortável, numa posição mais confortável. Então eu queria trazer isso para finalizar. O que mais? Ivo, tem alguma pergunta, alguma questão que alguém trouxe e não foi respondida que você gostaria de colocar? A gente tem aqui o Fernando, se ele quiser falar, ele até ligou aqui a câmera dele. Fica à vontade, Fernando. Legal. Cadê, Fernando? Aqui, achei. Oi. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade é mais uma opinião sua que eu gostaria de saber, porque eu tenho a impressão, muitas vezes, que tudo que a gente imagina que pode ser legal de fazer, de trabalhar e tal, não tem valor financeiro. E todo trabalho que tem valor financeiro acaba sendo esse trabalho escravo e difícil e tal. Eu queria a sua opinião um pouco sobre isso.
Fernanda, assim, ó, eu acho que de uma forma bem teórica, tem uma autora que eu sou apaixonada, que ela se chama Hannah Arendt, e ela escreveu um livro que chama Condição Humana, que, grosso modo, ela vai dizer que o grande problema que a gente teve na modernidade foi a gente confundir trabalho com produção e valorizar somente os trabalhos produtivos, né? Ou os trabalhos que servem à lógica da produção, né? E ela vai falar desde Adam Smith, vai passar por Marx, vai falar, ó, todos esses caras fizeram uma cagada, porque eles desqualificaram o trabalho não produtivo. E ao desqualificar o trabalho não produtivo, a gente caiu nessa falácia, né? De achar que o trabalho que tem valor é só o trabalho que serve ao modelo econômico, né? E eu concordo com ela, assim, em gênero, número e grau. Eu gostaria muito que ela tivesse viva para ir lá abraçá-la e falar, pelo amor de Deus, me dá colo, porque é desesperador. Eu concordo plenamente com você. A sociedade construiu, né, esse discurso ao longo do tempo, que o trabalho que tem valor é somente o trabalho que converte para o sistema produtivo, porque é óbvio, gostando ou não gostando da teoria marxista, que se a gente entende o que é o processo da mais-valia, o único trabalho que tem valor é o que realmente produz para o sistema, porque é o que permite que o sistema se mantenha, né? Romper isso é fácil? Não. Se você tiver interesse, eu vou deixar no chat meu e-mail, eu te mando um texto que eu escrevi sobre isso, porque eu acho que o processo, quando eu disse lá no começo da apresentação, né, que me parece que a única não, ou uma possível alternativa e resposta mais viável ao mundo do trabalho, ela é filosófica, porque ela passa por essa desconstrução do que a gente entende sobre o trabalho, é por causa disso. Porque se a gente não fizer uma clivagem, né, do que é trabalho e do que é produção, a gente talvez não consiga sair dessa falácia, cara, porque eu falo isso, né, ninguém põe um revólver na nossa cabeça de manhã e nos diz, vá trabalhar. A gente não precisa disso, porque a gente coloca esse revólver na nossa própria cabeça todo dia de manhã, né? Porque discursivamente faz algumas décadas e talvez alguns séculos, pelo menos desde a primeira revolução industrial, que a gente acreditou que esse era o nosso espaço como ser humano, né? Eu acho que é complicado. Ai, Tati, é complicado mesmo, nossa. Eu queria passar horas, a gente vai marcar de conversar mais vezes, tá, Tati? Porque eu tô cheia de questões aqui para falar também, trazer um pouco também dos exemplos que acontecem assim na Cruzando Histórias, acho que é bastante importante. Bom, a gente vai. Eu convidei 3 amigas minhas para conversar sobre construção de um caminho mais autêntico, né? A gente tinha. A primeira ideia era falar alguma coisa ligada à palavra propósito, e eu falei, cara, eu odeio essa palavra também, tô muito de saco cheio. Como que a gente pode falar do que a gente está construindo? Porque, na verdade, eu acho que uma carreira como a que eu estou, né? O caminho que eu estou escolhendo é um caminho de muita resistência. De muita resistência. Porque o mercado, eu tenho muitas oportunidades no mercado que surgem, assim, de possibilidades, de convites para voltar para o mercado. E eu falo, cara, se me falassem assim, olha, pode escolher em qual empresa você quer trabalhar, qualquer uma delas. Escolha, Bia. Volte para o mercado amanhã com o emprego que você quiser, na empresa que você quiser. Minha resposta é não vou, porque eu não quero trabalhar para nenhuma empresa, eu não tenho vontade nenhuma. Isso quer dizer que o meu trabalho está um mar de rosas? Não também. Né? Mas eu tô aqui resistindo firme com a ideia de que eu quero ter autonomia sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, coisa que o mercado de trabalho, empresa nenhuma me permite. Nenhuma. Pode ser a mais colorida, a com a melhor carteira de benefícios, com mesa de ping-pong, com cerveja. Eu falo, tem a mesa de ping-pong e o puff, não aguento. Toda essa papagaiada das empresas aí que estão fazendo, tipo, nada disso me convence eu sou dona de mim hoje. Eu posso escolher meus horários, eu posso acordar no horário do meu corpo, eu posso almoçar o que eu quiser, com quem eu quiser, que isso é melhor ainda, né, do que o horário, é com quem eu quiser. Então, só que isso é muito duro também, né? Você construir um caminho, um trabalho
traga essa realização também é difícil. Então, eu tenho várias conversas sobre isso com 3 amigas, e aí eu chamei essas amigas para conversarem na sexta-feira. Então, quem puder, aí o Ivo já colocou aqui o link para vocês, quem puder, na sexta às 10 da manhã, eu vou conversar com a Bia, com a Clá e com a Mari sobre isso, que também são pessoas que largaram o sistema para tentar uma carreira mais fluida, porque a gente não se identifica também com uma coisa só, né? A gente quer fazer várias coisas. Então, como que a gente está conseguindo fazer isso, seja há 1 ano e meio, seja há 2 anos, 5 anos, que acho que a Mari é que está mais tempo construindo a carreira, assim, fora do mundo corporativo, então a gente vai bater esse papo. Amanhã também, às 10, a gente vai ter um papo sobre empreender, com 2 empreendedores, assim, raiz, né? O Luiz e a Ju também, que estão, sei lá, ralando demais, muita raça para manter os empreendimentos em pé, então vale a pena esse papo. Enfim, tem muito conteúdo bom. Tati, quero te agradecer muitíssimo. Acho que sai todo mundo hoje muito provocado, mas também com muitas dores liberadas, né? Libertadas. Porque tudo isso que foi falado hoje é algo que a gente fica o tempo todo calando, né? O tempo todo não fala sobre isso, não pode reclamar sobre as empresas, não pode sentir, não pode ter dor. Né? Então, hoje, eu acho que você deu espaço para muitas dessas falas. Então, muito obrigada, Tati. Obrigado, pessoal que ficou, que comentou, que trouxe. O chat bombou, a gente nem deu conta, assim, porque passou muitos depoimentos aqui. Agradeço e honro cada um deles. Assim, muito obrigado por vocês se abrirem, né? Colocarem as questões de vocês. O Ivo está pedindo para vocês avaliarem a sessão de hoje, que é muito importante para a gente. Então, clica aí no Forms, 1 minutinho, vocês respondem rapidinho. Deixa um depoimento para a Tati também, para a gente passar para ela depois. Obrigada, Tati. Quer fazer um fechamento? Falar mais alguma coisa? Gente, só agradecer, assim, né? Eu falo que eu gosto de falar abobrinha por aí, né? Então, assim, eu acho que por acreditar tanto que o nosso espaço de transformação, 1, ele é coletivo e 2, ele é reflexivo, eu só posso agradecer oportunidades assim, né? De novo, não é para jogar um balde de água fria, não é para ninguém estar na deprê, na bad, com esse puta frio que tá ainda por cima, mas eu acho que é principalmente a gente tentar entender que essas dores são muito mais comuns do que a gente imagina. A gente se encontrar na dor, eu não sou de uma pessoa que nega a dor, não, gente. Eu gosto, eu quero para passar pelo luto, a gente vai passar pelo luto, sabe assim? Mas é muito mais a gente se encontrar na dor e entender que ela é muito mais comum do que esse discurso que a gente vê aí nas Você S.A. da vida, né? Nas capital humano da vida, das realizações plenas. A dor é muito mais comum em relação a isso do que a gente imagina, né? Então, a tentativa da gente se conectar por aí para que a gente possa sair da dor também, né? Todo mundo. E construir algo juntos, porque foi o que você falou, conexões genuínas, elas fazem a gente quebrar um movimento, né, repetitivo e doloroso. Então, como que a gente constrói esse trabalho que a gente quer ter, esse mundo do trabalho mais saudável? Isso depende de cada um de nós, né? E a gente se conectando e conversando sobre isso, falando sobre isso, colocando para fora, me parece que é uma opção de caminho, né? Então, agradeço muito sua participação, Tati, tudo que você trouxe, muito obrigada. Obrigada, Danton, pela indicação, Danton que está aqui também, ele que trouxe você como convidado, muito obrigada. Obrigada, pessoal, boa noite. Obrigada por esse primeiro dia de Semana da Carreira e a gente se vê amanhã nos outros eventos. Um beijo em todos, Tati. Beijo especial, obrigada, viu? Tchau.